Olá, irmãos, Deus conosco. Pela vontade de Deus, gostaria de compartilhar com os irmãos um tema do professor Ugarte, intitulado Deus e Homem. Ele foi publicado no Correio do Povo no dia 25 de dezembro de 1947. O nascimento do menino Deus é o acontecimento mais importante ocorrido no mundo. É a encarnação do Espírito Santo de Deus, que, descendo de sua glória para salvar a humanidade, se rebaixa, se limita no homem a todas as necessidades que lhe são inerentes, as dores e sofrimentos em geral, a esse estado de condicionalismo da vida humana. É Deus onipotente que, dando do seu Espírito ao menino Jesus, nasce entre os homens como se fosse homem, de tal modo que o mundo não pôde reconhecê-lo, devido à sua identificação com a pessoa humana. Quer dizer, o Espírito Divino em Jesus estava limitado, igualava-se a todos os meninos até o tempo em que o Pai espiritual se lhe manifestou, abrindo-lhe o ouvido e a visão espirituais. Até então, o menino Jesus não tinha outros conhecimentos que os ensinados no meio ambiente em que nascera, e seguindo, como todos os meninos, as crenças religiosas dos seus pais e os costumes do povo em que vivia. A manifestação do Pai Celestial, ocorrida na mocidade de Jesus, em conformidade com as profecias, iniciou uma vida interna nova no divino enviado. Jesus começou o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do seu Espírito Santo, sendo sabedor e pondo em prática a doutrina da santa obediência à vontade do Pai. Destarte, à medida que o menino crescia nele o Espírito Santo, e crescia em virtude e graça do Senhor. Até o tempo da manifestação do Pai Celestial, Jesus viveu na lei de liberdade, seguindo a tradição dos homens desde o princípio do mundo. Por isso, a Sagrada Escritura nos relata: aquele que jamais conheceu o pecado, se fez pecador por causa dos ímpios. Este foi o pecado de Jesus, transmitido desde Adão, de geração em geração, e sugerido aos homens desde a sua meninice. A ideia de liberdade da alma, do livre-arbítrio. Fato que sucede até a data de hoje e que continuará até finalizar o mundo daqueles que não seguem o caminho de Cristo. A santa obediência à vontade de Deus, dentro dos seus mandamentos e estatutos, preferindo fazerem as vontades dos seus pensamentos e os desejos de sua carne, em completa contradição com o santo evangelho do Senhor. Jesus, possuidor do mistério da vontade de Deus, mistério que havia estado oculto desde o princípio dos séculos em Deus, que criou todas as coisas, e jamais revelado aos homens nas gerações passadas, foi o primeiro a entrar na lei de obediência, agradando-se imensamente na corrente santa e exclamando: "O fazer tua vontade, Deus meu, tem agradado a minha alma." Desde o dia em que o menino Jesus discutia no templo com os doutores da lei mosaica, aos 12 anos, até os 30 anos em que principiou sua vida pública, nada nos conta o Novo Testamento. Durante esses 18 anos, Jesus foi se aperfeiçoando na obediência, e o único que se sabe, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da eterna salvação de todos os que lhe obedecem. Jesus, tendo chegado à plenitude do Cristo, revelou primeiramente o mistério da vontade de Deus aos seus apóstolos e depois ao mundo. A Boa Nova, o Evangelho, a doutrina do Altíssimo, segundo as suas próprias palavras. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Se alguém quiser saber se essa doutrina é minha ou vem do Pai, faça a vontade de Deus. E assim chegará a saber, pela mesma doutrina, que essa doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus foi o primeiro que alcançou a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, porque nele estava Deus, e porque onde está Deus, aí há a liberdade. Uma é a liberdade humana, o pecado adâmico,
outra é a liberdade de Deus em nós, imitando a obediência do Divino Redentor. Com Cristo, Deus nos liberta dos laços do diabo, o mentiroso, e de Satanás, o rebelde, simbolizado na saída do povo escolhido do povo israelita escravo no Egito, onde o faraó representa o espírito maligno e Moisés o Cristo. Segundo o apóstolo São Paulo, assim, quando entramos na obediência apostólica, Deus nos salva do pecado, da rebeldia, dando-nos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, que podemos alcançar pela unificação com a vontade divina, a única verdadeiramente livre. Imaginar o homem que, fazendo suas vontades, com sua vontade pessoal, humana, isso é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, é erro gravíssimo. Uma verdadeira inversão dos ensinamentos evangélicos. Uma prova irrefutável temos deste terrível engano que milhões de homens que se chamam cristãos e se matam uns aos outros, impulsionados pela sua vontade, consumando o crime por atacado, as grandes guerras. Precisamente foram os homens ímpios, rebeldes, desobedientes a Deus, os que crucificaram a nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginar-se que com a nossa vontade poderemos salvar-nos é contrariar os ensinamentos evangélicos. Deus é o que salva. É continuar como se encontrava o povo israelita, antes da vinda do Senhor, que não pôde cumprir os mandamentos e estatutos, pois os mais perfeitos caíram na cobiça, pelo que os apóstolos nos declaram. Sem nós, nem os profetas seriam aperfeiçoados. É fazer inútil a vinda do Senhor. Procuremos imitar a vida interna de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o ensinamento apostólico. Eu desejaria que todos nós tivéssemos aquele sentir interno que tem tido nosso Senhor Jesus Cristo, que ao chegar a Deus, humilhou-se perante si mesmo e, tomando a forma de servo, se fez obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Fazer-se santo pela vontade humana seria cair em condenação. Pelas palavras do Senhor, ai daqueles que se santificam a si mesmos. Para que nosso juízo seja justo, teremos que fazer o que fazia o Divino Redentor. Meu juízo é justo porque eu não procuro fazer a minha vontade, mas procuro fazer a vontade daquele que me enviou, o Pai. E outra vez nos declara: eu não desci ao mundo para fazer a minha vontade, mas para cumprir a vontade de Deus e terminar sua obra. Cantemos hosanas, glorifiquemos a Deus, ao Senhor dos céus e da terra. Demonstremos a nossa fé, seguindo a Jesus, o grande servo do Senhor, para alcançar a salvação das nossas almas, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Espalhemos por toda parte a santa obediência que Jesus, o Cristo, praticou desde menino, a verdadeira caridade que veio de Deus ao mundo, do Verbo divino do mártir do Gólgota. Graças a Deus, um abraço em Cristo a todos os irmãos e Deus conosco.